Você já se imaginou trabalhando com programação em Portugal? No vídeo de hoje eu vou falar algumas diferenças que eu senti entre trabalhar no Brasil e trabalhar aqui em Portugal nessa área. Olá, mundo! Eu sou o Cláudio Oliveira e você está no Quero Ser Programador, um canal de toda segunda-feira a gente está aqui juntos para dar mais um passo na nossa carreira de programador, programadora. Hoje a gente vai começar oficialmente um quadro aqui no canal que fala sobre as minhas experiências morando aqui em Portugal. Eu estou em Portugal há um ano e agora eu vou começar a falar um pouco das coisas que eu percebi e da minha vivência. E para começar, eu vou falar das diferenças que eu consigo ver entre trabalhar com programação no Brasil e trabalhar com programação aqui em Portugal. Vamos para a lista. A primeira diferença que eu senti entre trabalhar com programação no Brasil e trabalhar aqui em Portugal é o que a gente chama de Work-Life Balance, ou traduzindo, uma tradução não literal, qualidade de vida. É um pouco estranho traduzir assim, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu já trabalhei em várias empresas no Brasil, e no Brasil a gente tem uma cultura muito forte de valorizar horas de trabalho e valorizar o funcionário ou programador, programadora no escritório trabalhando por horas e horas. Eu tenho um caso que eu nunca vou esquecer de um chefe que no meio de uma reunião com todo mundo da tecnologia virou e parabenizou certos programadores porque eles não só trabalhavam no horário da empresa, mas até nos fins de semana eles estavam tão envolvidos com o projeto que eles comitavam e faziam pull requests pro projeto. E aí o chefe deu parabéns por isso. Essa empresa era incrível, não vou citar ela aqui obviamente, mas isso é só um exemplo de como no Brasil a gente valoriza muito o trabalho em si. E não quer dizer que a gente não valorize em Portugal, que os portugueses não valorizem. Mas eu sinto que esse balanceamento entre, ok, nós estamos lá para trabalhar, mas nós somos pessoas e a gente tem uma vida fora do trabalho. Então, é ok você sair do escritório no horário, por exemplo, né? No Brasil, se você chega no horário e sai no horário, as pessoas fazem piadinhas, né? Tipo, tá desmotivado, etc. Fulano fica até mais tarde, você não fica. E aqui, não. Aqui, na verdade, o esperado é que você saia na hora. E eu também nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi um chefe aqui em Portugal conversando com um brasileiro, por sinal não era eu, mas conversando com um brasileiro porque ele ficava fora do horário quase todos os dias. Tipo, ele chegava muito cedo e ele saía muito tarde. E eu vi essa conversa de que, cara, por que você tá fazendo isso? Sério, vai pra casa, sério. E eu nunca, sério, eu trabalhei muitos anos no Brasil. Eu nunca ouvi alguém no Brasil falar pra mim, vai pra casa porque já passou do horário. Só se eu ficasse muito, tipo, 5 horas depois, mas 1 horinha depois, 2 horinhas, muito difícil, nunca ouvi. Sério, então, primeira diferença que eu senti foi essa coisa da qualidade de vida, work-life balance. A segunda diferença que eu senti aqui em Portugal, e é difícil generalizar, né, porque no Brasil também são 200 milhões de pessoas, então eu não posso dizer que no Brasil as pessoas não são assim, mas aqui eu senti que as pessoas são mais profissionais do que no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que o brasileiro não seja apto a trabalhar ou que ele leve a sério o trabalho. Não é isso. O que eu quero dizer é que o português é um povo bem mais discreto. E se ele tá no trabalho, ele tá lá trabalhando. E no Brasil eu sinto que a gente tá lá trabalhando, mas a chance da gente misturar o trabalho com a vida pessoal, né? Fazer amizades rapidamente com as pessoas e até ser indiscreto com as pessoas, né? Esquecendo talvez que a gente está num ambiente de trabalho,
A chance é bem mais alta no Brasil que aqui em Portugal. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas é o que eu sinto aqui. Se você chega no escritório, se você compra um tênis novo e você chega no escritório aqui em Portugal, sério, a chance de alguém virar pra você e fazer uma piada tipo: nossa, comprei um tênis novo, hein? Nossa, esse tênis é caro, hein? Nossa, coisas do tipo, a chance é muito mais baixa. No Brasil é super comum, todo emprego que eu tive tinha um cara mala, uma pessoa mala, que ia ficar, sabe, atazanando, fazendo piadinha e tal. E assim, isso é uma coisa do brasileiro, não é? Nós somos assim, eu também sou assim. Na verdade, eu me considero um pouquinho menos indiscreto, mas o brasileiro em geral é um povo que já conhece e 3 minutos depois já tá contando tudo da vida e já tá se abraçando. É um povo menos discreto. Eu prefiro dizer assim, não quer dizer que seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Na verdade, quer dizer sim se é bom ou ruim, dependendo de você. Eu me considero uma pessoa um pouquinho mais discreta. Então, conviver com os portugueses aqui nesse sentido, pra mim é fácil e até bom, não é? Porque eu não acho muito legal essa coisa de misturar o trabalho com a vida pessoal. Mas você pode ter todo o direito de ser diferente, e aí isso que vai levar você a decidir também se você se encaixaria em outra cultura, uma cultura um pouco mais fechada e tal, se você tá apto a conviver com pessoas assim. Mas essa foi a segunda diferença que eu senti aqui. A terceira diferença é uma diferença baseada em simples matemática. No Brasil, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Eu não lembro o número aqui da população de Portugal, mas eu acho que é ao redor de 20 milhões de pessoas. O país ele é muito menor que o Brasil. Na verdade, quando eu cheguei aqui, foi que eu percebi que o Brasil pode ser considerado um continente, não um país, porque é muito grande nosso país. E a diferença é que, por causa dessas populações diferentes, se você trabalha no Brasil numa empresa, mesmo que nacional, mas uma empresa reconhecida, né, num banco nacional, por exemplo, quer dizer que você trabalha com um sistema que atende milhões de pessoas, né? De novo, essa coisa da chance. A chance de você trabalhar num sistema que atende milhões de pessoas, sei lá, simultaneamente no Brasil é maior. Talvez não seja maior por causa do número de empresas que tem no Brasil e aqui. Mas vocês entenderam o meu ponto, né? Uma empresa nacional lá vai ter um sistema que atinge muito mais gente do que um sistema nacional aqui. E por causa disso, né? A nossa experiência para você, para mim, que já trabalhou com sistemas que correm ou correram no Brasil todo, essa experiência ela é muito valiosa, inclusive aqui. E essa foi uma das diferenças também que eu senti. Conversando com pessoas, não só no meu trabalho, porque no meu trabalho, eu trabalho por uma empresa global, né? Não é uma empresa local. Mas conversando com outras pessoas que trabalham aqui, eu percebi que os desafios, né, em escala, eles são diferentes dos desafios, os números são diferentes dos números que a gente costuma ver em grandes empresas no Brasil. Então, se eu fosse você e você está pensando em vir para cá, usa esse seu portfólio, esses números, para mostrar o seu contato com sistemas de larga escala. Por outro lado, como o Brasil tem esse tamanho gigantesco com a sua população absurda, é muito fácil a gente trabalhar num sistema gigantesco que vai atender muita gente, só que essa muita gente é muita gente brasileira. Então a gente conhece os costumes, né? A gente consegue entender ou imaginar o nosso público-alvo. E isso é bem diferente do que eu vejo aqui. Como Portugal faz parte, né, da União Europeia, é muito simples você trabalhar para um sistema que na verdade não roda em Portugal, roda na Suíça, roda na Holanda. Então, isso é bem diferente do nosso cenário local do Brasil, né? Enquanto no Brasil a gente não está muito acostumado a trabalhar para
outras culturas, né? E pensar em isso tudo a gente tem que pensar em desafios diferentes, desafios culturais até, do nosso público-alvo. E aqui as coisas são muito mais globais, né? Muito mais simples você ter uma ligação com outros países ou até manter sistemas que rodam em outros países. E isso se liga à última diferença. Por causa dessa relação entre os países, essa coisa dos sistemas um pouco mais globais ou internacionais, melhor dizendo, é muito necessário que você tenha inglês mesmo morando em Portugal. Quando eu cheguei aqui, meu inglês era muito pior do que ele é agora. Eu lembro que eu participei da primeira reunião, que era toda em inglês, e assim, fiquei um pouquinho assustado. Mas de qualquer maneira, esse foi o meu objetivo. Eu sabia que um passo menor, já que eu não estava tão confortável com o inglês assim, um passo menor seria vir para cá e ter esse contato com o inglês que é muito maior que no Brasil. Uma coisa também importante para dizer é que assim, o português em geral ele tem contato com a língua inglesa desde pequeno. Então, sério, para ele é muito comum isso. Para ele andar na rua e encontrar alguém que não fala português é muito mais fácil e natural do que pra gente. Então, se você está pensando em vir para cá, sério, não venha pensando que o inglês não vai ser usado ou que o inglês vai ser pouco usado. Ok que depende bastante da empresa, mas lembre-se que você está na União Europeia e isso é visto como uma coisa natural. Talvez eles nem te perguntem isso na entrevista, de tão natural que isso é para eles. Isso também não quer dizer que se você não sabe inglês você não possa vir, mas eu só quero que você fique sabendo dessa situação e desse cenário. Eu conheço muita gente, eu inclusive, né, que não veio com o inglês perfeito e foi melhorando aqui. Eu só quero que você se sinta informado. Quero que você saiba de algo que eu não sabia quando eu estava vindo. Beleza? É importante dizer que toda essa minha opinião aqui é baseada em quê? Na minha vivência. Eu só trabalhei em um lugar aqui em Portugal. Por exemplo, o lance da qualidade de vida lá do primeiro tópico pode não fazer nenhum sentido se você trabalha numa empresa, por exemplo, numa consultoria que tem vários projetos para entregar e são projetos apertados e você tem que virar à noite. Enfim, eu não vivo essa vida, então eu não consigo falar sobre ela. Mas eu achei legal trazer aqui a minha vivência. E você, o que você acha dessas diferenças? Você já se imaginou trabalhando em Portugal? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, dessas diferenças. A gente se vê semana que vem no próximo vídeo do canal. Tchau! Eu acho que eu não faço mais isso. Tchau!